Olá para todos que estão nos assistindo a mais esse Momento Inclusão com o professor Duda. Vocês já sabem, para assistir ao Momento Inclusão, basta acessar o site momentoinclusão.com.br, momentoinclusal.com.br ou institutohumanos.org.br. Sabendo que o site do Momento Inclusão, ele foi revitalizado, ele foi reestilizado para você realmente, inclusive lá, vai conseguir entender por que o nome do professor Duda, qual que é o objetivo do design universal, da diversidade assistiva e, acima de tudo, esse trabalho focado dentro do ESG, ou seja, as empresas estarem tendo governança com foco no social e também com foco nas atividades de preservação do meio ambiente. Hoje nós temos uma pessoa que novamente está voltando, ela esteve aqui o ano passado e mais ou menos uns 7, 8 meses atrás, quase um ano atrás, nós estamos falando de Cleusa Mangueira Sonevendi, que é professora de português e inglês, formada em letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduada em psicopedagogia, educação, currículo e prática educativa pela PUC e educação assistiva e transtorno de espectro autista. Tudo bem, professora? Como é que está você? Tudo bem. Tudo e o professor Duda, como está? O professor Duda passou aqui o personagem, né? O professor está bem, mas o personagem que interpretou teve uma dengue aí, mas já está se recuperando. Professora, me diga uma coisa. Nós estamos aqui trazendo novos dados, principalmente depois do dia 2 de abril, que o governador aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele publicou aquele decreto no que concerne ao acompanhamento das pessoas com transtorno de espectro autista nas escolas, nas classes. Fale um pouquinho, um decreto muito polêmico, né? Gerou, aliás, muita polêmica e falta de compreensão da maioria das pessoas. Eu queria que a senhora explicasse o que está implícito naquele decreto. Bom, uma das coisas que a gente tem de ficar claro é que há um diferencial entre o professor de apoio escolar, a pessoa que trabalha com apoio, o cuidador e agora um atendente. Então surgiram termos diferenciados. Então, para a gente especificar, né, as diferenças. Olha, presta atenção aí. Então, o segundo o decreto, tá? A pessoa com TEA nas classes comuns de ensino regular, ela terá direito a acompanhante especializado. Esse oferece cuidados básicos ao estudante. Lá em 2012, a gente tinha uma lei anterior, né? 2012, a Lei Berenice Viana, que falava do acompanhamento especializado. Só que agora o que está aberto é que pode vir, né, junto com esse aluno, alguém da família ou alguém que a família contrate. Então isso ficou assim pesado. Porque, por exemplo, o cuidador é um direito e a escola ela providencia, e o cuidador, se for em escola particular, ela pode ser paga pela própria escola, mas normalmente se pede, né? E normalmente quem está pagando é o público mesmo. Uhum. Que seria também o mesmo caso na escola pública. Professora, fala uma coisa. E o cuidador, ele só cuida da higiene. Isso é importante, cuidador só cuida da higiene. Na última entrevista nós vimos que 96,8% das escolas, elas tinham deficiência com AEE, que vocês chamam do AEE, ou profissional de apoio escolar. As pessoas não entendem muito bem profissional de apoio escolar, cuidador, isso não seria alternativas para maquiar a real problemática? Como é que a senhora vê esse caso? Olha, eu acho tudo muito complexo e acho realmente algo que a gente entra em confusão. Por exemplo, olhando pelo lado do professor, qualquer pessoa estranha na sala, isso é complexo, é complicado e nem sempre o professor tem estrutura para suportar. Além dos 35 a 40, 45 alunos se for ensino médio, você suportar pessoas que não se relacionam ao lado pedagógico. Então, por exemplo, o professor de apoio escolar, ele só cuida do pedagógico dessa criança, desse adolescente que esteja na educação especial, né? Que para nós seria todos os estudantes com qualquer tipo de transtorno, né? E então, esses profissionais, eles só cuidam do lado pedagógico. Aquele que for agora, né, o atendente pessoal, ele jamais pode interferir com o professor. Ele não pode nem abrir a boca.
Mas, francamente, tá? professora, a senhora acha, nós conhecemos nenhuma crítica às mães de TEA, tudo comprometimento às mães, os pais, com alunos de transtorno espectro autista têm com os seus filhos, né? A senhora realmente vê que não haverá essa interferência? Eu acho muito difícil, porque, por exemplo, o cuidador, ele não fica dentro da sala de aula. O cuidador, ele ficaria ele fica, né, por lei, do lado externo, e ele faz o quê? Ele dá alimentação para aqueles que não têm condições, né, física nem motora para poder se alimentar, ele que vai trocar as fraldas. Então, esse é o cuidador. O cuidador, ele é pago pelo governo, tá? Aí se colocou agora um atendente, que já tinha lá atrás falado tal, mas a gente tem esse problema educacional. E realmente fica muito difícil a gente poder dizer se essa pessoa não vai interferir. Isso é uma problemática muito séria. Professora, a senhora já deu várias aulas, a senhora já teve vários casos desses acompanhantes, de pais acompanhando durante o período que a senhora lecionava português e inglês. Qual que foi a sua experiência? A senhora realmente percebeu que havia interferência? E com relação aos outros alunos também, aos alunos convencionais, como é que a senhora vê, qual é essa reação, qual é essa sensação no sentido de bullying ou qualquer outra interferência no aprendizado desses alunos? Olha, felizmente, na rede pública, no final da minha carreira, os últimos 16 anos, eu lecionei para adultos, para o EJA, né? Então, quando nós tivemos um aluno com uma deficiência intelectual muito grande e física ao mesmo tempo, né? Eram múltiplas deficiências que esse garoto tinha, todos os outros, que eram bem mais velhos, acolheram. Nós não tínhamos aluno de 18 anos naquela ocasião na sala. Era um grupo muito grande de pessoas acima de 30, 40 anos, né? Então, eles acolheram. Para eles foi muito bom. O cuidador ficava do lado de fora. Mas teve um período que a mãe ficou dentro da sala de aula antes que tivesse o cuidador. E ela incomodava no sentido de que ela fazia as atividades do menino, colocando a mão, né, na mão dele e dizendo que era ele que fazia. E aí depois a gente descobriu que aquilo lá estava sendo muito negativo e que ela julgava que o menino tivesse uma inteligência de superdotação. E o menino ele não tinha isso. Ele era um menino que tinha suas deficiências e ele não conseguia segurar, né? Ele não conseguia nem segurar o lápis, a borracha ou nada. Ele conseguia, às vezes, apontar. Tanto é que, no meu caso, num outro professor de geografia, que nós não tínhamos conhecimento sobre a área, nós criamos fichas. E, naquele momento, ele só apontava para a gente. Então, ele tinha um conhecimento razoável. Em língua portuguesa, ele conseguiu tirar 7 por ele, não pela mãe. E a mãe já não estava mais lá. Então, assim, é complexo. Por quê? Porque, às vezes, essa pessoa que fica dentro pode realmente incomodar, sim. Olha só que interessante. Outra coisa, professora. O Instituto Humanos, que a senhora também representa, fez uma parceria com a FINASSE, né? Com a FINASSE, para a senhora estar ministrando, um curso lá. Esse curso, ele vai ocorrer, está aqui em junho, né? Eu queria que a senhora, entre os dias 17 e 21 do 6, e esse curso, ele está focado no treinamento de professores para estarem dando esse apoio aos professores regentes, correto? Queria que a senhora falasse, primeiro, vou fazer 2 perguntas aqui. Eu queria que a senhora desse um rápido apanhado sobre percentuais da plataforma Diversa. Como é que está isso? Né? Como é que está hoje o cenário? Principalmente para as pessoas precisarem fazer esse curso que a professora Cleusa vai estar ministrando na Faculdade FINASSE. E outra coisa depois a carga programática desse curso, ou seja, que a senhora fizesse um estudo agora dos percentuais de mercado, por que esse curso é importante, a carga programática. Bom, eu fiz a colinha igual o professor, claro, né? Porque é uma pergunta complexa. É muito porcentagem, Vamos tá? lá, então, professor. Então, assim, pensando em professor regente e professores do AIE, que seria o atendimento especializado e que seriam aqueles professores que ficariam nas salas de recursos multifuncionais. Um foco e muito cuidado. Eu tive muitas informações de que muitas
escolas no interior, elas não têm as salas de recursos multifuncionais. Porque não adianta nada o professor estar lá sem os devidos equipamentos, né, professor? Não, o que está acontecendo é que, em algumas vezes, há uma possibilidade, principalmente nessas escolas no interior, que a gente acha que não pode acontecer, mas está acontecendo, é que ao mesmo tempo que você tem a aula na sala regular, o professor do AEE, ele tira esse aluno e vai para uma outra sala, mas não é uma sala que a gente diria que é de recursos multifuncionais. É uma sala, às vezes, comum, às vezes é uma sala de biblioteca, ou uma sala que não é usada pela escola, mas é à parte, tá? Então foi assim, o jeito que essas pessoas conseguiram. Eu acho que a gente não pode criticar no sentido de que, olha, é um absurdo isso. A gente tem que pensar que foi o que se teve, foi aquilo que teve, foi aquilo que foi, aquele momento, o possível. E que bom que teve esse possível, que bom que teve esse professor. É melhor do que deixar aquela criança, aquele adolescente abandonado. Então, essa pessoa vai poder ajudar. Agora, o nosso problema maior é que esse ano aqui de 2024, o que está se falando é que estão fazendo, né, acompanhamento com os professores. Parece que a rede pública do estado de São Paulo está realmente envolvida nisso. A rede pública não, perdão, o município. Município. A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. Quanto ao estado, eu não tenho dados de 2024. Os meus dados são só de 2022, que abrange as duas. Como é que estava a situação em 2022? Então, vamos lá. 2022, a gente tinha de professor regente 141.972 em São Paulo. Para quantos milhões de alunos, professor? Para 2.693.361. Então, 141.972 professores regentes. 142 mil arredondando para mais de 2 milhões de alunos. Tá, isso aí são os professores regentes. Então, são aqueles professores, só para deixar claro para o espectador aí, aqueles professores, professor de história, professor de matemática, professor de física, professor que rege, é aquele que tem a pasta, a cadeira, né? A gente não pode falar bem assim hoje em dia, mas seria mais ou menos isso. Aquele que tem as disciplinas. Aquele, né, que tem as disciplinas. Tá? Então a gente tem, no Brasil, 94,2% não tem formação para educação básica. 94%. Brasil. 2% em matéria nacional. Agora, São Paulo é pior. 95,5% dos professores regentes não tem nenhuma noção da educação básica ligada à escola, né? Seria um ensino especial. Olha o quadro que está aí configurado, né, desse caos. Ao mesmo tempo, se coloca no decreto do governador Tarcísio mais pessoas para auxiliar esse aluno, podendo ou não gerar ruído. Isso a gente vai estar acompanhando na prática nos próximos meses, como é que vai ser esse comportamento, e ao mesmo tempo essa situação geral do Brasil, do estado e da cidade de São Paulo. E para vocês terem ideia, em São Paulo só temos 699 professores que estão no atendimento especializado. Para quantos alunos com deficiências cognitivas, professor? 49.721. Quantos professores? 699. 699 para quase 50 mil alunos em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo cidade ou estado? Estado. É estado. Estado de São Paulo. Então, olha a quantidade mínima de professores e cada vez, não que esteja aumentando os quadros de transtorno de espectro autista, é que os diagnósticos estão sendo realizados. Então, um aumento expressivo do quadro representa quantos por cento hoje? A senhora falou em torno de 40%, é isso? Olha, quase, sem formação. Agora vamos lá para o lado pior. Olha isso. Porque esses seriam aqueles que são obrigados a ter a formação, o que é? Pela lei, eles deveriam ter curso superior em educação especial. Que é o caso da sua formação, até a senhora está acima disso, claro, né? A senhora vai ministrar o curso para esses professores. Então, e outra coisa, eles não precisariam ser especialistas. No caso, eu sou especialista em terra. Ok. Né? É diferente. Ok. Então,
Desses 699, em São Paulo, 36,9% não tem formação. 36,9% sem formação. Agora fiquem mais escandalizados. Brasil, 55,7% não tem formação. 55,7% dos professores não têm formação. O quadro é bastante grave, eu vejo que realmente está se fazendo. Eu não gosto de fazer nenhum comentário sobre isso, mas eu não gosto de entrar no motivo popularista do politicamente correto. Então se mostra o politicamente correto, mas efetivamente não se coloca na prática não só equipamentos, como também mão de obra especializada para que esse politicamente correto não seja apenas teoria, mas caia no âmbito prático, né, professora? Exato. Para fechar essa parte, tá? Para depois eu falar sobre sobre o curso. Bom, a gente tem, no caso de São Paulo, 87.683 profissionais de apoio, mas dá uma média de 18 crianças para cada um. 18 é uma crianças para cada um. Isso é quase impossível, não é? Para você controlar toda essa quantidade. Dificílimo. E, por exemplo, dos intérpretes de Libra, em São Paulo, nós temos 5.396. Aí, no caso, para as pessoas que tenham surdez, né, os deficientes auditivos, a gente tem 12 para cada um profissional. 12 alunos para cada intérprete de Libra, para cada professor librado. Olha o cenário como é drástico, como essa aluna ou esse aluno, por mais que politicamente correto ele tenha todos os direitos, mas o quanto essa situação na prática está aquém. E o que a gente chama de guia intérprete seria para os surdos cegos, que são mais raros. A gente tem só 64 em São Paulo, e eles estão numa média de, para cada 10 alunos, um guia intérprete. Ou seja, surdo-cegueira, mais complexo ainda com relação a essa obtenção do aprendizado, a quantidade muito, muito pequena também. Isso pode ter melhorado, é possível, afinal os dados são de 2022. Mas ainda são alarmantes. São alarmantes. Agora, fala um pouquinho, professora. O curso vai acontecer entre os dias, deixa eu ver aqui na minha colinha também, dos dias 17 a 21/6. São realmente 5 dias de curso? São 5 dias de curso, no período da tarde. Ele totaliza 16 horas. Tá? Isso é o inicial, né? Então, isso daí é para dar assim, uma base, um conhecimento razoável do que esse profissional da educação vai poder estar enfrentando. Não é assim a solução do mundo, não é a receita pronta, mas a gente tem algumas práticas, algumas coisas interessantes para se falar e também se conhecer um pouco, né? Para que esse profissional não fique jogado numa sala de aula sem ter conhecimento de origem, de leis, de saber o que eu posso fazer que pode chamar mais atenção para esse meu aluno que tem o espectro autista ou qualquer outro, e não como resolver. Não é uma solução que vai servir para todos, porque veja bem, a criança ou adolescente com TEA, ele é único. O que serve para um pode não servir para outro. Exatamente, é isso que a gente sempre fala. Então, assim, cada um tem o seu próprio ritmo e cada um é um mesmo. Eles têm a sua própria identidade, eles têm o seu próprio gosto, ele tem aquilo que ele aprecia muito e que é detalhista naquilo e que o outro não é. Então, o grau de complexidade que na realidade, né, professora, nós deveríamos ter praticamente um profissional para cada aluno. Esse seria o número ideal, né? Esse ideal não vai acontecer, infelizmente, e acredito que em outros países também não aconteça. Em 2012 foi colocado que para cada profissional, né, no caso do AEE, ele deveria ficar com no máximo 3 alunos. 3 alunos. Mas hoje em dia a gente não vê isso. Hoje vocês viram os quadros. Não, jamais. Professora, fala um pouquinho do conteúdo. Bom, eu dividi em 4 módulos,
tá? O primeiro módulo eu faço uma apresentação, um panorama da educação assistiva. Eu comento, faço assim algumas comparações da pré-história até os dias de hoje. Faço a diferenciação entre educação especial, educação assistiva, algumas siglas, PPD, PNE, PCD, o que era usado, o que não é usado, o que não se deve falar, os termos mais comuns dentro do meio, e como eu falei, algo que já não usa mais e que a gente ouve toda hora as pessoas falando. Inclusive autoridades públicas da área da educação. Né? Exato. Essa coisa de portador, gente, já caiu faz tempo, ninguém porta nada, tá? Então, por favor, cuidado. E aí a gente tem, nesse primeiro módulo, ainda faço algumas sugestões de joguinhos, de dominó, algumas coisas que seriam interessantes. Mas eu não tento especificar para o TEA, mas para as crianças que seriam PCD, tá? Crianças ou jovens. Tá. Todas as pessoas, todos os alunos com deficiência, no caso. Isso. Aí no módulo 2, aí eu já falo dos distúrbios da linguagem, que é algo que o professor muitas vezes nunca ouviu falar. Falo do DSM, diagnóstico, né? Seria o manual do diagnóstico, então eu faço um comentário geral sobre isso. E aí o incrível, né? Que eu acho que é uma parte muito interessante, os tipos de deficiência. E aí a gente mostra algumas deficiências físicas ou algumas deficiências que têm algumas características específicas que você visualmente já consegue perceber, tá? Notar que o professor ele não é responsável por o diagnóstico, mas é ele que percebe qualquer coisa de diferente e passa para um profissional, tá? Ok, prestem atenção nisso. O professor não é responsável pelo diagnóstico, mas sem dúvida alguma tem que ter o conhecimento para informar o encaminhamento desse aluno para profissionais capacitados, habilitados. Ele tem de reconhecer que dentro do grupo dele há alguém que tem alguma síndrome e, portanto, precisa de uma atenção mais especial, mais individualizada. Pode parecer hipocrisia, né, falar o individualizado, mas tem de ser. Bom, no módulo 3 a gente fala da tecnologia assistiva, de meios, né? Comunicação alternativa, recursos, sistema Macaton, sistema Bliss, o sistema PCS, fala também das salas de recursos, os tipos dela. E no quarto módulo, que é o último, ele é um pouco mais pesado, porque eu vou falar de legislação, direitos e deveres, né? Adequação, adaptação curricular e os distúrbios de aprendizagem, e finalizo com algumas estratégias para que o professor possa estar usando com esses alunos. Olha só, esse é um curso, né, professora? Introdutório, vai acontecer na FINASSE, dos dias 17 a 21 de junho, no período da tarde. São cursos presenciais, mas a gente vai fazer agora uma série de uns 2 ou 3 programas, que a professora ela vai fazer um apanhado bem genérico sobre isso, para as pessoas que não puderem estar presentes, mas também o curso, ele é EAD também, professor? Sim, EAD. Perfeito. EAD e presencial. Então é EAD e presencial. Maiores informações sobre esse curso no site institutohumanos.org.br, humanos com US no final, e também no site da FINASSE. A gente vai estar mandando nos próximos programas aí o link definitivo para que vocês possam fazer a inscrição. É barato? Como é que é isso, professor? O pessoal vai ter acesso financeiro? Acredito que sim. Ah, perfeito. E então, acredito também que vale a pena. Um curso que vale a pena para você realmente ter as noções básicas. Depois a professora vai estar fazendo outros cursos mais especializados, mais complexos, não, professor? A gente pretende fazer cursos com mais em torno de 90 a 100 horas, né? Esse daí só tem 16. Perfeito. Falamos com a professora Cleusa Mangueira Soneventi, que ela é especialista nesse assunto. Ela vai estar retornando aqui, né, professora, nos próximos programas. E você já sabe, para acessar o Momento Inclusão, basta entrar em momentoinclusão.org.br ou Instituto Humanos com o S no final, institutohumanos.org.br e momentoinclusão.com.br. Professor Duda inverteu aqui. Professor, eu quero te agradecer, muito obrigado, e vamos mandar um beijão no coração para essa plateia maravilhosa do professor Duda. E até a próxima semana com mais um Momento Inclusão com o professor Duda!